Fala galera, professor Hamilton Batinga e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, modelo mapa mental. Esse vídeo você não pode perder. Vamos falar aqui sobre eletromagnetismo e indução eletromagnética. Antes de começar o vídeo, como é um modelo diferente, gostaria que você já curtisse, coloca o gostei, manda esse vídeo para o maior número de pessoas, se inscreve no canal para você não perder vídeos legais como esse e ficar muito bem para a prova. E manda para a galera, para aquele que você quer ver aprovado com você no dia da sua divulgação lá, né? Chamar seu nome, chamar o nome do seu amigo também, tá bom? Vamos falar então sobre eletromagnetismo. Bom, tudo começa você entendendo um pouquinho sobre fontes de campo, porque aqui eu não estou falando do magnetismo em si, né? Você sabe que todo ímã tem dois polos, polo norte e polo sul, polos de mesmo nome se repelem, nomes opostos se atraem, o campo magnético é mais forte nas extremidades do ímã. Aqui eu quero já ir para uma parada um pouquinho mais elevada. Eu já quero começar falando, por exemplo, sobre o campo magnético, que começa com o experimento de Oster. O que é que o experimento diz? Conclusão dele é que corrente elétrica gera campo magnético. Então já anota aqui comigo. Ó. A conclusão de Hans Christian Oster é que corrente elétrica gera campo magnético. E como foi que ele concluiu essa informação aqui? Corrente elétrica gera campo magnético. O experimento dele é acidental, campo magnético, elétrico também, campo magnético. O experimento dele acidental foi assim, tinha uma bússola, e aí essa bússola estava apontando para o norte da Terra, porque o conector, né, o interruptor estava aberto. Quando ele fechou o interruptor, a lâmpada acendeu e a bússola apontou para outra direção, nada a ver. Aí ele disse, como é que pode, se a bússola era para apontar para o norte da Terra? Então, quando ele percebeu a bússola mudar sua direção por causa do fio condutor, ele concluiu que corrente elétrica gera campo magnético, tá bom? E existem fontes geradoras de campo. O fio condutor retilíneo, a espira, a bobina chata e o solenoide. Em todos os casos, usa a regra da mão direita. Se a corrente está para cima, o campo magnético fica circulando desse jeito que você está vendo aqui a mão. Ó. Ou seja, nesse caso é saindo desse lado, olha o seu dedo apontando para você, saindo desse lado e apontando para dentro desse lado direito. Por exemplo, vou desenhar aqui para você entender. Suponha que aqui esteja o fio, que a corrente elétrica, conforme o desenho, está para cima, e a questão queira saber o campo magnético desse lado. Aí você vai fazer assim com a mão direita, ó. O polegar é a corrente, os 4 dedos é o campo. Aí na prova você vai fazer assim, ó, para dentro. Professor, mostra melhor esse negócio aí que eu não entendi não. Então vai ser desse jeito aqui. Deixa eu pegar um caso da corrente elétrica gerando campo magnético. Seria assim, minha gente. Ó, essa é a minha mão, viu? Corrente. Então, do lado direito do fio, ó, os seus dedos estão apontando para dentro do papel. Então, o campo magnético aqui do lado direito está entrando no plano do papel, tá bom? Se for para calcular o valor do campo magnético gerado no fio, a fórmula é μ vezes I, esse μ é uma constante, tá, minha gente? Dividido por 2 vezes π, que é um valor constante também, vezes a distância. De onde até onde essa distância? Do fio até o local que eu queira calcular, tá bom? Alguns livros colocam R de raio, beleza? Então o campo magnético gerado no fio tem essa fórmula e para descobrir o sentido é a regra da mão direita. O polegar é a corrente e os 4 dedos o campo magnético. Agora, se for uma espira, a fórmula não tem o π embaixo. Fica μ vezes I sobre 2 vezes R. E como é que sabe o sentido? O esquema é o seguinte. Todas as vezes que for corrente no sentido horário, no meio vai estar entrando. Você também pode usar a mão aqui para entender esse negócio melhor. Quer ver? Ó? Corrente no sentido horário. Ó. No centro da espira, os seus 4 dedos estão apontando para dentro. Ó. Ó seu polegar acompanhando a corrente, olha o seu dedo no meio da espira apontando para dentro dela. Então o campo magnético aqui vai estar o quê? Entrando automaticamente. Só que quando você pega um ímã, olha o esquema. No polo norte o campo magnético sai e no polo sul o campo magnético ele entra. Então se está entrando é polo sul. Aí vem o esquema, ó.
Todas as vezes que a corrente estiver girando no sentido horário, o polo vai ser polo sul. Olha o esqueminha. Todas as vezes que a corrente elétrica estiver girando no sentido anti-horário, o polo vai ser polo norte, tá bom? E aí vem a fórmula, o campo magnético é μi sobre 2R. Se for a bobina chata, o que muda da bobina chata para a espira é que são várias voltas, então a fórmula é a mesma, só que você vai multiplicar pelo número de voltas que a bobina deu, ó, N. E se for no solenoide, que tem que ter uma distância entre eles, chamada de bobina longa, a fórmula do solenoide é mini louca. Mini louca. A fórmula da mini louca. Tá bom? Então aqui são os 4 tipos de fontes geradoras de campo. Fio condutor retilíneo, bobina chata, bobina chata, solenoide. Agora vamos falar de força magnética. Força magnética tem 2 tipos, nas cargas e nos fios. Nas cargas, a lógica é polegar é velocidade, esses 4 dedos é o campo, a palma da mão é a sua força se a carga for positiva, é bom deixar isso claro para vocês. Você só vai usar a palma da mão representando a força se a carga for positiva. Agora, o dorso da mão vai ser a força se a carga for negativa, tá bom? Então, carga positiva, carga negativa. Para calcular a força magnética na carga é assim, ó, quem vê bem sem o olho. Quem vê bem sem o olho? Essa é a fórmula. Vamos pegar um exemplo para você determinar o sentido. Imagine que o campo magnético está para a direita. Imagine que a velocidade da partícula está para cima. O campo magnético para a direita e a velocidade da partícula está para cima. Como é que vai estar a força magnética? Aí você vai ter que encaixar a sua mão, gente. Campo magnético para a direita, polegar para cima. Como é que vai ficar a posição da mão? Deixa eu ver se eu tenho uma mão aqui para mostrar para vocês essa ideia. Vai ficar desse jeito aqui, minha gente. Ó. Campo para a direita, velocidade para cima. A força está apontando para dentro, chamada de regra da tapa. Você imagine como se eu empurrasse a carga para dentro, assim, ó. Então quer dizer que a força magnética está entrando no plano do papel. Entrando é sempre X, saindo é sempre ponto. Beleza? A mesma lógica no fio, só que no fio não tem velocidade. No fio, ao invés do polegar ser velocidade, o polegar vai ser a corrente. Esses 4 dedos continua sendo o campo magnético, a palma da sua mão continua sendo a força magnética. Então, se você pegar, por exemplo, um fio condutor retilíneo, percorrido por uma certa corrente elétrica, por exemplo, para a direita, e vamos supor que o campo magnético está apontando para dentro do quadro, para dentro do papel. Como é que vai estar a força magnética aqui nesse caso? Aí vamos lá, vamos ver se a gente acha a posição da mão aqui. Vou ver se eu tenho uma mão aqui para representar. Vai ser mais ou menos assim, ó. Ó. Essa é a posição, ó. Não, essa daqui não ficou tão boa, não. Deixa eu pegar uma outra mão melhor do que essa aqui, ó. Essa é a posição, ó. B para dentro, o I para a direita, então a palma da sua mão, galera, está apontando para cima. Então quer dizer que a força magnética aqui vai estar apontando para cima. Essa é a posição da mão que você vai encaixar. A fórmula da força magnética no fio é o bio sem as tetas. O bio sem as tetas, bio seno teta. Tá bom? Tudo bem até aqui? Beleza. Aí veja bem, viu, galera? Se você tem uma partícula lançada perpendicular ao campo, a gente diz que é um espectrômetro de massa. Espectrômetro de massa, pode ser que ele peça para você o raio dessa trajetória. Aí você vai dizer que a força magnética que está apontando para o centro é a própria força centrípeta do movimento. Quando você substituir a força magnética e a fórmula da força centrípeta, aqui é QVB seno teta. E aqui é o seno de 90, né? E a fórmula da força centrípeta é mv² sobre R. Quando você fizer essa conta, cortando aqui o V com o V, né, um V com o outro, você vai chegar na conclusão que o raio dessa trajetória é a fórmula da Raimunda. Raimunda, minha vizinha, que bundinha. Esse é o macete, né? Raimunda, minha vizinha, que bundinha. E se ele pedir o período dessa trajetória, é 2πm sobre QB. Para decorar. Período da trajetória. Tem 2 primo meu que bebeu com a Raimunda, minha vizinha, que bundinha. Tá bom?
Aí você decorou todos os casos. O período, então, só depende da massa, da carga e do campo. Não depende da velocidade que eu lance. Isso é estranho até. Porque quanto mais rápido eu lanço, teoricamente termina mais rápido. Mas não tem velocidade na fórmula. Por que não, prof? Porque se eu dobrar a velocidade, eu também dobro o raio. Então termina completando no mesmo tempo. Agora vamos falar da lei de Lenz e lei de Faraday. A lei de Lenz diz que a espira se opõe a qualquer movimento, a qualquer variação do fluxo magnético. A espira se opõe a qualquer variação do fluxo magnético. Como assim, professor? Ela é teimosa. Se você tenta aproximar o ímã dela, ela não quer. Se você tenta afastar, ela também não quer. Daí, se você tenta aproximar o ímã da espira, como ela não quer, ela vai tentar repelir o rapaz. Então, um relacionamento tóxico. Você tenta aproximar ela, sai, quero não, afasta-te. Agora ele diz, tá bom, vamos embora. Não quer saber de mim, tô indo embora. Quando ela vai embora, ela diz, vem cá, meu nego, volta. Repara que negócio tóxico. A espira é assim. Quando você tenta aproximar, aí a espira diz, se afaste, vai gerar, neste caso, o polo norte. Porque é o norte que repele o norte. Vale lembrar que se fosse o contrário, se fosse o polo sul se aproximando, ela geraria polo sul, para tentar repelir. Aí lembrando a vocês que polo norte, como nós aprendemos, gera corrente no sentido anti-horário. Então, quando isso acontece, a corrente elétrica que surge aqui, ó, é no sentido anti-horário. Beleza? Agora, quando você afasta o polo norte, aí a espira gera uma corrente no sentido horário. Tudo bem? Por quê? Porque nesse caso, quando você afastou, a espira diz, ei, eu quero, volta para mim, aí gera polo sul. Como é polo sul, gera corrente no sentido horário. E nesse aproximar e afastar, nasce a corrente alternada, para um lado, para o outro. Porque quando você tenta aproximar, gera corrente no sentido, quando você afasta, gera corrente no outro sentido. Tudo bem? E quando fala de transformador, ele só funciona... esqueci aqui a lei de Faraday. A lei de Faraday diz que a força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo que demora. É difícil cair questão com fórmula disso, geralmente é teórico, geralmente usa a lei de Lenz. Mas se cair, esse fluxo magnético tem uma fórmula que é BA cosseno θ. Então, para variar o fluxo, tem que variar uma dessas três coisas, ou a área, ou o campo, ou o ângulo. Então, se eu ficar girando a espira, eu consigo variar o fluxo. E é assim que funciona nas usinas hidrelétricas. Você deixa uma espira numa posição, o ímã na outra posição, aí você fica girando a espira para o fluxo magnético variar dentro dela. Tradução. O ímã fica aqui parado e esse negócio fica girando, porque quando eu giro isso, eu estou variando o fluxo e aparece energia, né? Força eletromotriz induzida na espira. Quando você pensar em transformador, você vai ter que saber que só funciona com corrente alternada, só funciona com corrente alternada. E aí o transformador você tem que fazer uma regra de 3. A DDP do enrolamento primário está para a DDP do enrolamento secundário, assim como o número de voltas do primário está para o número de voltas do secundário. Então o número de voltas do primário está para o número de voltas do secundário. Só que a potência do primário se conserva para a potência do secundário. Então se a potência se conserva e potência é π, então, I vezes U do primário vai ficar igual a I vezes U do secundário. Então, a DDP e a corrente são o quê? Inversamente proporcionais. A DDP e a corrente ficam inversamente proporcionais. Quem tiver a maior corrente vai ter a menor DDP. Tá bom? Esse é um resuminho. Eu repito que isto não deve ser o conforto para o assunto todo, é um mapa mental, subentende que você já tem uma base e aqui você precisa revisar, tá bom? Espero ter ajudado, encontro vocês na próxima. Vamos embora? Valeu, galera!